esteja convencido que eles irão optar pela independência, admite como possível que, por exemplo, queiram ser uma região autónoma. Agora, é importante falar com os cabindas. Vamos então a isso, Orlando, perceber o que é que os nossos telespectadores em Cabinda pensam de tudo o que está a acontecer. Temos o telefonema do Alberto Pambo. Alberto, muito bom dia. Tem a palavra, se faz favor. Sim, bom dia, Vítor Hugo Mendes. Bom dia, caros telespectadores de Cabinda ao Cunene e, entre outros, entre na diáspora. Dizer que a situação política, militar em Cabinda não é estável. Não é estável, como dizem os nossos governantes a nível do território nacional. Nos últimos dias aqui em Cabinda temos verificados vários ataques que começaram desde janeiro, onde foram mortos na comuna de Miconja cerca de 3 brasileiros e alguns membros das FA, mas nem com isso o Estado angolano não reconhecia a guerra em Cabinda. Já a oferta que a FLETFA deu ao Estado angolano no 4 de abril, já no ato de comemoração dos seus 22 anos da paz, foram de novo intensificadas as guerras na região do Canduzize, já na área do Ndundundungu, já na área do Canduzize, na região do Cácata, onde foram mortos 25 soldados e cerca de Alberto, eu gostava de perceber... Alberto, gostávamos de perceber o seguinte. Há circulação efetiva de pessoas e bens ou não há? Ou seja, se alguém pretender sair, por exemplo, de Cabinda, rasgando aquela estrada toda que passa pela floresta do Mayombe até a República do Congo, a República Democrática do Congo, a viagem faz-se normalmente ou faz-se com muita instabilidade? Não há segurança? Olha, dizer que na floresta do Mayombe não há segurança, principalmente ao leste, bem à fronteira da República Democrática do Congo. A situação militar em Cabinda não é estável. É questão de não há segurança para circular naquela zona. Tanto as populações que querem transitar para a zona da RDC, às vezes buscam tratamento e outros serviços, estão impedidos, principalmente na zona da fronteira do Mbakankosi, já no Mbakankosi, na região do Tanduzinze. Ultimamente, os outros ataques aconteceram na região do no Tando Marcelele, já na fronteira da RDC, aqui já na região do Belize. Também está tudo sem estabilidade. Ou seja, não há segurança, não há segurança, Alberto? Não há segurança. A população, obrigado. Não há segurança. Obrigado, Alberto, pelo seu telefonema também. A participação aqui no programa tem a palavra. Vamos atender o José Mavinga, está igualmente em Cabinda. José, muito bom dia. Eu lhe pergunto, sabemos que a região de Cabinda é rica, tem petróleo, contribui com mais de 70% para o Orçamento Geral do Estado de Angola, tem a segunda maior floresta do mundo, é uma floresta tropical, como se sabe. Internamente, qual é a perspectiva de vida dos cidadãos relativamente a toda uma infraestrutura, a vida social? Queremos que nos faça entender porque é uma região que, como se sabe, tem um potencial brutal. Primeiro, muito bom dia, meu companheiro, muito bom dia, caros ouvintes da RTP. Salientar que nós, aqui no enclave da Cabinda, somos a questão econômica. José, vou pedir que mude de posição, por favor, porque estamos a ouvi-lo com muitos cortes, para ver se estiver dentro de um recinto, que vá para uma zona externa, por favor. Já volto ao José. Será que podemos ir ao Custódio agora? Também está em Cabinda? Estou sim. Custódio? Estou sim. Bom dia, Custódio. Então, o que tem a palavra, se faz favor? Estamos a ouvir. Já vou ao José daqui a pouco. Olha, obrigado por me passar a palavra, mas simplesmente quero dizer uma coisa.
95% da população cabinda é católica, cristão católico apostólica romana. Portugal também, eu acho que 95% também são todos católicos. E a doutrina cristã é universal. O senhor Padre Raul foi padre e ele sabe muitíssimo bem que a doutrina cristã é universal. Como é que vai haver uma doutrina para outra parte do mundo e aqui em Cabinda existe uma doutrina especial só para os cabindas? Sabendo perfeitamente que quando uma pessoa aqui em Cabinda tem 3 tipos de casamento: alambamento, civil e a Igreja Católica. A Igreja Católica, quando realiza o casamento de um matrimônio, no fim de sacramentar o casamento, diz essas palavras: o que Deus uniu, ninguém separa. E nós, os cabindos católicos, perguntamos à Conferência Episcopal de Portugal, à Conferência Episcopal de Angola e a própria Roma, como é que ficam essas palavras? O que Deus separou, os homens podem unir? Essa pergunta eu queria que o Padre Raul nos respondesse, porque ele foi padre. Mas o que é que esta questão tem a ver com o tema que nós estamos a abordar, só para nós percebermos efetivamente onde quer chegar? Por que unir Cabinda com Angola se está separada? O que Deus uniu, está na doutrina cristã. O que Deus uniu, ninguém separa. O casamento canônico é só morte separa. Mas há regiões, Custódio, há regiões no mundo que, do ponto de vista territorial, existem alguma descontinuidade e, portanto... Senhor jornalista, isso depende da própria vontade do povo. O povo é que deve decidir. Nós, os cabinos, Acordo de Alvor, artigo 3º, Cabinda, parte integrante de Angola, não estava lá nenhum Cabinda. E havia cabinos na UNITA, havia cabinos na UNPLA, havia cabinos na CELA. Não estava lá nenhum Cabinda. Tá bem, não nos chamou. Muito obrigado, então, por essa perspectiva. Vamos tentar retomar a chamada do José Mavinga e depois passarmos ao painel, caso não tenhamos outros telefonemas nem mensagens por enquanto. José Mavinga, já está aí deste lado? Vamos lá ver tentar? Alô, vocês estão a ouvir bem? Perfeitamente agora sim, perfeito, está perfeito agora. Enfim, eu estava a dizer que, conforme a pergunta formulada, sim. Primeiro, teremos que analisar muito bem isto. Estamos aqui, eu sou de 1975, sou de 25 de abril de 1975, eu fui nascido aqui em Cabinda, vivo em Cabinda, nunca me exilei, estou em Cabinda, já estou em 49 anos. Qual é a realidade, qual é a realidade social de Cabinda por esta altura? Desde que o colono saiu aqui, os portugueses saíram em Cabinda, não temos nenhuma infraestrutura nova, exceto o governo provincial que ultimamente construíram. A população vive numa pobreza extrema. Não tem infraestrutura como... quando nós sabemos que tem o estádio de futebol, quando vamos ali para aquela região, há aquela construção do Cajueiro, que a saída do estádio de futebol, acho que é para ir para a zona, esquece-me o nome, mas há infraestruturas novas, como é que diz que não há, desde que o colono saiu de Cabinda? Estou a dizer que a infraestrutura que teremos que caracterizar é a estrutura centrais do governo. Não temos. Construir uma centralidade de 10 casas, 20 casas, não significa que estão a fazer alguma coisa. Conforme disseste, Cabinda é a província que dá no Orçamento Geral do Estado angolano mais de 80%. Mais de 80%. Mas se o meu cartão vir a Cabinda, encontra a população viver uma pobreza extrema. Eu sou ativista, circulo em todos os cantos da província do território de Cabinda. Do que eu posso dizer, se tivermos possibilidade de algumas imagens, iríamos constatar que tipo de pobreza que o povo de Cabinda vive. Então, defende o diálogo, é preciso que haja diálogo. Bom, agora não conseguimos. Agora voltamos a ter dificuldades na chamada, mas ficou aqui o essencial das suas palavras. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Vamos retomar então aqui a conversa com o nosso painel, sendo que estamos à espera ainda da participação de Pedro Santareno e agradecer naturalmente a Esteves Hilário, que é da Comunicação e Informação do Partido MPLA, que nos ajudou a termos o Pedro Santareno, que avisou que estaria também no programa. Falamos com ele, vamos ver se consegue se juntar ao painel nos próximos momentos. Raul Tati, há aqui o reflexo, de alguma forma, da indignação dos cidadãos por conta de uma vida difícil dos cidadãos de Cabinda. Ora, o diálogo que se propõe
que partes iria juntar para que ele fosse o mais consensual possível? Ora, muito bem. Antes de responder essa pergunta, Vítor, eu acho que há aqui alguns aspectos que era preciso também não deixar sem serem muito bem explicados. Estou a falar da questão, quando se fala da guerra em Cabinda, de que é que está-se a falar? Quando se fala da questão social, das potencialidades, da riqueza de Cabinda, de que é que está-se a falar? Não é? Por exemplo, a questão da guerra em Cabinda, nós temos de perceber que não estamos diante de uma guerra convencional. Nós estamos diante de uma guerra de guerrilhas. E quando o Vítor coloca essa questão, se há segurança, não há segurança, se se pode circular em todo lado ou não, nós sabemos sempre que nesse tipo de situações de guerrilhas, não é? A segurança é sempre relativa. Tanto se pode circular à vontade, como depois pode se deparar com uma situação imprevisível. Que é, por exemplo, os tais ataques que acontecem são sempre imprevisíveis. De tal modo que isso entra no quadro daquilo que chamamos de guerras assimétricas, não é? Agora, relativamente aos recursos, é claro que Cabinda tem recursos proverbiais, não é? O subsolo de Cabinda é rico em muitos recursos, etc. Por isso mesmo, a gestão política de Cabinda nestes 50 anos do MPLA foi uma gestão desastrosa, porque é uma gestão de tipo extrativo, que se preocupou apenas em extrair as riquezas de Cabinda, empobrecendo o território. Portanto, é daí que nasce essa indignação, a contestação, que aumenta cada vez mais, porque o Cabinda tem a percepção de que não beneficia dos recursos que saem da sua terra. Antes, pelo contrário, há um empobrecimento programado e sistemático, não é? Agora, aquelas coisas que vão fazendo, uma infraestrutura aqui ou acolá, eu acho que é obrigação do Estado, do governo, fazê-las. É uma obrigação, não há aqui qualquer favor que se faz aos cabindas, não é? Porque as dívidas que Angola tem em relação ao território de Cabinda são de cifrões, não são de tostões. Daí que o que vai fazendo não é uma questão de favores, não é? Mas o governo, agora, em relação à questão do diálogo, há uma discussão muito forte do ponto de vista da nova divisão política administrativa e também fala-se muito das autarquias. A institucionalização das autarquias não poderá resolver este problema de Cabinda? O problema de Cabinda não decorre, como já dissemos no princípio, de questões de autarquias. Quando nasceu a questão de Cabinda, nem se falava ainda de autarquias, nem sequer Angola era independente. Agora, as autarquias entram dentro da administração normal do poder em Angola, da distribuição do poder em Angola, não é? Estamos a falar de Angola na sua totalidade. Mas é preciso, primeiro, dar uma resposta, uma solução satisfatória ao problema de Cabinda, tendo em conta aquelas três possibilidades que o meu amigo Orlando ali já avançou, não é? E quando se fala de diálogo, estamos a dizer exatamente que há possibilidade de se resolver isto. É uma questão de, quer Angola, quer Portugal, temos aqui que convir, Portugal tem um papel importante a exercer, e eu aproveitaria aqui essa provocação feita pelo professor Marcelo Rebelo de Sousa, presidente da República Portuguesa, relativamente às reparações que decorrem da colonização. Nós, os cabindas, não queremos uma indemnização pecuniária ou material, mas queremos uma reparação moral da parte de Portugal, assumindo o erro cometido relativamente à descolonização e que tem hoje o papel de ajudar os cabindas e os angolanos a resolverem esta questão. Portanto, isto é que nós precisamos da parte da classe política portuguesa. Para si, qual seria a questão mais viável? Portanto, já diz que os três pontos avançados pelo Orlando, ou seja, a autonomia, independência e há uma outra que eu não me retive.
não é, numa opinião, numa entrevista, que se deve dizer qual deve ser a solução. A solução encontra-se exatamente à mesa de negociações. Cada parte vai levar as suas propostas e vai-se negociar. Portanto, não é aqui em sede de uma entrevista que vou assumir, não é, definitivamente aquilo que deve ser a solução para a questão de Cabinda. Já voltamos. Temos o Pedro Santareno, professor universitário também, já está connosco, mas ao telefone, junta-se ao telefone. Pedro, muito bom dia. O quão complexa, pergunto, é a questão de Cabinda? Bom dia, Vítor Hugo Mendes. Bom dia aos colegas do painel. Queria primeiro pedir desculpa por entrar de forma tardia, mas estou com um problema de internet, tentamos a todo custo, não conseguíamos. Em relação à questão que coloca, olha, Vítor, a questão de Cabinda, não percebo porque que ainda paira na consciência de algumas pessoas que Cabinda tem que ser olhado de forma diferenciada de toda a parte do território nacional. É preciso, se calhar, fazermos aqui história, que Cabinda, quando deu-se o Tratado de Simonalpouco em 1884, Cabinda foi integrada na coroa portuguesa por via de uma negociação entre as chefias locais de Cabinda e a coroa portuguesa, e que em 1885, novembro, quando se deu a Conferência de Berlim, Portugal tinha que ficar com 5 territórios a nível da África, eram 6 territórios, que seria São Tomé, Guiné-Bissau, Cabo Verde, Moçambique, Angola e Cabinda, mas Portugal naquela época decidiu integrar Cabinda no território que é Angola hoje. Ou seja, desde 1885, em novembro, quando se deu a Conferência de Berlim, que Cabinda é parte do território angolano. E nas negociações para a independência de Angola, falamos do Alvor 13 a 15 de janeiro de 1975, que integrou-se Cabinda e sempre discutiu-se Cabinda como uma parte do território nacional. Por isso, não percebo, não é? Porque se a gente tiver que anular os acordos, anular os tratados celebrados ao longo da história, vamos estruturar um conjunto internacional de territórios. A Europa é hoje, por conta de vários acordos que foram celebrados desde 1684, com a Westfália. Estados Unidos da América é o que é hoje, por conta de vários tratados e acordos que foram celebrados para integrar territórios. Ou seja, a estrutura que o mundo tem hoje em termos de divisão territorial é resultado de acordos que foram celebrados na história. Então, Cabinda é por conta do acordo de Simonalpouco, que foi celebrado a 1 de agosto de 1884, com as chefias tribais a nível de Cabinda, com as chefias a nível de Cabinda e Portugal. Por quê? Porque a negociação foi feita no sentido de que a chefia local a nível de Cabinda precisava de apoio, de proteção, por causa da invasão que sofria por conta de outros povos. E Portugal cedeu proteção, cedeu a Cabinda condições para autoproteger-se, Portugal ajudar a proteger, e por conta disso atualmente há estas situações que se discutem aqui naturalmente. O quão complexa então é essa situação? Como é que se pode resolver todas as indignações que são levantadas aqui pelos cidadãos da província de Cabinda? Pronto. O problema de Cabinda ficou resolvido por via do acordo do Namibe, que foi celebrado em junho de 2006, quando a chefia da FLECFAC, liderada pelo general na reforma, Bento Bembe, negociou com o governo de Angola e integrou, quer nas Forças Armadas, quer no governo, elementos que vieram da FLECFAC. O general Bento Bembe foi secretário de Estado para os Direitos Humanos no governo angolano. A boa parte da chefia militar foi integrada nas Forças Armadas angolanas. O problema de Cabinda ficou resolvido nesta negociação do Namibe. Hoje, o que acontece em Cabinda é interesses particulares de pessoas e de grupos que querem subjugar todo a população de Cabinda, porque não existe povo de Cabinda, existe povo angolano. O que há em Cabinda é população de Cabinda, como a população de Luanda, a população de Namibe, a população de Malange. O que há em Cabinda é população que faz parte do povo angolano. O povo angolano é de Cabinda Cunene. Não há em Cabinda perspectivas da população de Cabinda em querer sair de Angola. O que há é grupos bem identificados e residuais que pensam que, por conta dos interesses particulares, podem subjugar toda a vontade de uma população que vive naquele território. Pedro, perante aquilo que aconteceu em 2006 com António Bento Bembe, e numa altura em que se vão registando focos de tensão militar na região de Cabinda, uma altura em que se levantam também se levanta alguma indignação relativamente à questão de vida dos cidadãos de uma província que contribui
grandemente para o Orçamento Geral do Estado. António Bento Bembe, agora nunca mais ouvi falar dele, não sei do seu paradeiro, seria, por exemplo, uma pessoa fulcral para estar à mesa e se estabelecer aí novos pontos de equilíbrio relativamente à situação de Cabinda, até porque o general Furtado, entre 2020 e 2021, terá dito que Cabinda continua a ser um pequeno detalhe que precisa de uma solução, e o presidente João Lourenço, na Alemanha, chegou a dizer que o cenário de Cabinda era tranquilo, apesar de que, de quando em vez, se costuma fazer alguma tempestade num copo d'água. Portanto, parece que há aqui também alguma discordância entre os dois. Negociação, qual seria a solução? Não, Vítor, o problema que Cabinda vive no ponto de vista social e econômico é o problema que o país todo vive. Se o governo tivesse que negociar com Cabinda por causa da questão econômica e social, tinha que negociar com todas as províncias, porque o problema de Cabinda é generalizado ao país todo. O país vive um problema de alteração contínua dos preços da cesta básica, que degradou em grande parte a vida das pessoas, e esse problema é nacional, muito por conta das reformas que o governo está a fazer a nível do setor público, do setor econômico, das finanças públicas. Sim, mas a questão, Pedro, a questão é que Cabinda contribui com mais de 70% para o Orçamento Geral do Estado. Não poderia estar diferente? Não, Vitor. Quem contribui com 70% do Orçamento Geral do Estado não é Cabinda. É o recurso natural que é de Angola, porque o petróleo que está em Cabinda é do território de Angola. O petróleo não é de Cabinda, é do território de Angola. O que contribui com 60% é o petróleo extraído naquele território, da parte de Cabinda, que é uma parte integrante de Angola, e que serve para compor o Orçamento Geral do Estado, que depois é distribuído por todas as províncias. Cabinda também recebe benefício de outras províncias. Ninguém pode me dizer que Cabinda é autossuficiente. Cabinda também tem deficiências, tem dificuldade que outras províncias vão suprindo. Então, o problema de Cabinda é um problema que a negociação foi feita em 2006, no meu ponto de vista, enquanto docente universitário, foi feita em 2006 pela chefia militar da FLEC e pelo governo angolano, e o problema encerrou-se naquela altura. Mas o problema maior é que a FLEC tem várias ramificações. Hoje mesmo, a FLEC não tem uma liderança única, tem várias pessoas que querem falar em nome da FLEC. E se tivesse que se realizar, nessa altura, alguma sondagem, alguma recolha de opinião, claramente que vamos ver que há muitas tendências de opinião em relação à questão de Cabinda. O que deve ocorrer é que Cabinda é parte integrante do território nacional e, concomitantemente, deve sofrer com os mesmos problemas que o país vive nessa altura. Já voltamos a si, Santareno, e ao painel de modo geral. Vamos rapidamente aproveitar para lermos algumas mensagens que nos foram enviadas pelos nossos telespectadores. Vamos começar pelo